Bom, então muito boa noite, pessoal da turma 20/CDD04, a edição Zé do Rio Preto. O professor Bruno Steffens está aqui. Mais uma aula da semana para vocês, diretamente de Franca. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo especial do curso de cuidador de vocês. Pessoal, lembrando para vocês do formulário sempre, tá? Terminou a aula aqui, eu já envio o formulário, respondam o formulário para não ficar com a falta. Hoje, 1º de setembro aí, nós já vamos começar com presença 100%. Tá legal? A gente está com a Tamires, com o Altair e com a Juscelia aí, presentes na sala de aula agora. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato lá no grupo. Eu estou lá para ajudar vocês no que for preciso. Vou começar a aulinha agora para a gente não perder tempo, porque hoje a aula é um pouco longa. E é um assunto bem interessante, a penúltima aula do livro de vocês. A penúltima aula do livro Profissão de Cuidador. Tá? Vamos lá, vamos compartilhar uma tela aqui para a gente começar. Olha só. Capítulo 18 do livro de vocês aí vai falar sobre a psicologia do idoso. Vamos falar um pouquinho aí sobre psicologia. Vocês sabem o que significa essa palavra? Vou explicar para vocês hoje na aula. Tá legal? Então, o penúltimo capítulo aí, o capítulo 19, é o último, o capítulo 20 seria prova, mas não tem como a gente fazer prova. Daqui a pouquinho a gente já passa para o segundo livro do curso de vocês, Saúde e seus Cuidados. Tá? Mas eu falo para vocês qual livro é na aula que vem. Então, capítulo 18 aí, Psicologia do Idoso. Vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto bem legal, bem importante, principalmente para quem quer aprender aí a trabalhar com o idoso. Legal? Sempre lembrando da nossa aula anterior, quando eu faço uma pequena revisão aqui, que a gente falou sobre criança, a parte infantil. Então, aí sobre as fases do desenvolvimento infantil. Vocês estão lembrados aí da aula da semana passada? Eu falei da teoria de Piaget para vocês, quem foi Piaget. Falei das fases, as 4 fases aí do desenvolvimento infantil. Então, a fase sensório-motora, simbólica, conceitual e operatória formal. Expliquei onde que entra cada idade e as características de cada fase dessa daqui. Legal? O que a gente vai estar aprendendo hoje, pessoal? Eu vou falar para vocês aqui a teoria, né, um pouquinho do que o livro fala a respeito da psicologia do idoso. Tá bom? Tem que entender um pouquinho como é que é a questão da psicologia da mente do idoso. Dificuldade de memória, demência e desorientação. Então vocês vão saber aqui o que significa memória, demência e desorientação. São os males aí que mais acometem os idosos hoje. Tá legal? Bom, primeira coisa, eu preciso falar para vocês o que significa psicologia. Uma ciência muito linda, uma ciência muito abrangente. E assim, é a ciência desse século que a gente está vivendo hoje. Tá? Por quê? Porque olha só, psicologia é o estudo do comportamento e as funções mentais do indivíduo. Então é um profissional, psicólogo, é um profissional que estudou ali disciplinas voltadas à saúde mental, à saúde psicológica. Muita gente fala que não acredita em psicólogo, tá? Não, porque psicólogo não serve para nada, porque não ajuda em nada. Muita gente tem aquela impressão de que vai no psicólogo uma vez, paga lá, né, o valor da consulta, e faz lá 50 minutos, 1 hora de terapia, e fala assim, mas não mudou nada para mim. Não é assim, gente. Tá? Psicólogo, psicologia, a terapia com psicólogo, ela tem um tempo, ela demora. Não é uma vez que você vai lá e pronto, já está tudo resolvido. Não é assim. Tá? Então, assim, tem aí pessoas que fazem terapia há vários meses, até vários anos. Por que eu estou falando isso? Porque minha noiva, eu sou noiva, minha noiva é psicóloga. E ela trabalha, ela tem uma clínica aqui em Franca. Tá? Então, nesse caso, né, há 10 anos junto que eu estou com ela, então, nesse caso aqui a gente aprende muita coisa. Eu sou biólogo, ela aprende muita coisa de biologia comigo, e ela é psicóloga, eu aprendo muita coisa de psicologia com ela. Então, a gente troca informação. Então, olha só, a psicologia é muito linda. Então, existem aqueles profissionais voltados à saúde mental. O psicólogo, o psiquiatra, que é o médico voltado à saúde mental. Então, não tem dessa, eu não acredito. Gente, existe um profissional que cuida da saúde mental. Só que vai tempo. Não é uma coisa de uma hora para outra. É que a gente fica encanado, né, de querer resolver a coisa na mesma hora. Tá doente, já quer ir no médico para já sair de lá curado. E não é assim que funciona. Tá? Infelizmente, não é assim. Então, nesse caso, a psicologia também leva um tempo. Então, tem os estudos. Tá? Tanto é que uma faculdade de psicologia demora 5 anos. É uma faculdade longa. A medicina demora 6. Olha aí, a psicologia e as engenharias são as mais longas faculdades fora a medicina. Tá? Então, olha só, o psicólogo ele vai atuar onde? No diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças voltadas à parte psicológica. A personalidade da pessoa, distúrbio emocional, tudo isso faz parte
da profissão do psicólogo. Logia é estudo, tá? Psico é psicológico, parte mental. Então, estudo da parte mental da pessoa, psicologia. Tá legal? Esse é o símbolo da psicologia. Para aí, quem um dia for fazer uma faculdade, achar legal essa área, então a faculdade de psicologia está aí para vocês. Tá? E quem foi Sigmund Freud? Já ouviu falar de Freud? Freud explica. Tem uma música do Zé Ramalho que até fala sobre Freud. Tá? Sigmund Freud. Ele foi um psiquiatra, ele foi um médico aí. Tá? E ele criou uma das bases da psicologia moderna, que é a psicanálise. A psicanálise é uma abordagem da psicologia. A psicologia trabalha com várias abordagens. Tem a abordagem terapia cognitiva comportamental, tem a abordagem da psicanálise. Tá? Então são várias abordagens aí para lidar com os pensamentos. E a psicanálise ela é muito forte. Quem desenvolveu, quem criou a psicanálise foi Freud. Certo? Esse vovozinho bonitinho que vocês estão vendo aí. Beleza? Você tem uma curiosidade, porque eu gosto muito de colocar essas coisas para vocês saberem. Beleza? Como a psicologia, esse estudo da mente, pode ajudar o idoso? Já pararam para se perguntar isso? Tá? Como é que ele pode ajudar o idoso? Primeiro, a gente tem que entender o que é o idoso. Tá? As características que o idoso começa a apresentar. Então nós, por exemplo, nós adultos, adolescentes, vamos ficar velhos. Então vamos partir aí para a fase idosa da vida. Vamos ser idosos. E aí? A pessoa idosa, ela tinha um papel de cuidar da família. Né? Então, por exemplo, meu pai, minha mãe, hoje são idosos. Cuidavam da gente. Hoje eu moro sozinho, minha irmã casou. Então meu pai e minha mãe estão sozinhos em casa. Os dois moram sozinhos agora. Então, nesse caso, eles passaram dos 60 anos, são considerados idosos. Então eles cuidavam da família. Só que agora, pode ser que daqui a pouco eles vão precisar de cuidados. Tá? Porque um não vai dar conta mais de ficar com o outro ali na questão de cuidado. E aí? Então, acho que o cuidador entra aqui. Né? Muitas áreas da parte de cuidador é voltada para o ramo dos idosos. Então, vocês, com certeza, numa turma de 50 alunos, 35 vai trabalhar com idoso. Tá? Porque é a grande maioria aí. O restante é criança, acamado, doente. Tá legal? E olha só. Diante desse cenário, que a pessoa idosa tinha que cuidar da família e agora é ela que precisa de cuidados, o idoso vai se sentir triste, porque ele vai se sentir incapaz. Eu até falei isso para vocês já em uma outra aula. Então a pessoa, vamos supor, é ativa a vida inteira, cuidou dos filhos, cuidou de tudo, agora ela precisa ser cuidada. Ela estranha aquilo. Tudo se volta contra ela. Então ela não é mais ativa, ela precisa de pessoas fazendo as coisas para ela. Então ela pode ficar triste com isso. Ela pode ficar aí chateada, preocupada, vai ficar com medo, porque né, vem aí a questão da idade, então aparece mais doença. Vem as doenças, aí vem as perdas sensoriais, que eu vou falar daqui a pouco, tá legal? Visão, audição, por exemplo. Então, nesse caso, o idoso ele pode até se isolar das pessoas, porque ele vai se sentir assim, impotente, imprestável e vai querer ficar né, longe, aí não vai querer dar trabalho. Né? Geralmente tem pessoas que não querem dar trabalho para os outros. Vai ficar lá isolado. Isso aí vocês têm que entender. Então, vocês podem um dia começar a trabalhar com idoso, que esse idoso vai apresentar esse tipo de característica para vocês. E aí? Tá? Então, vocês vão perceber que ele está um pouco ali ausente, né? Porque ele está se sentindo impotente. Tá certo? Cabe a quem? Vocês, cuidadores e cuidadoras, a ficar atento a essa situação. Certo? Por quê? Olha só. Sentimentos de estresse, tristeza e isolamento podem evoluir para uma depressão. Depressão vocês vão ver no outro livro que a gente vai começar a estudar daqui a pouco. Tá? Daqui um mês e meio, mais ou menos, a gente chega nessa aula de depressão. Então, a depressão é uma doença psicológica. Tá? Então, tristeza, isolamento, essa pessoa muito triste pode levar a um quadro depressivo. E a depressão para idoso não é bacana. Não é bacana para ninguém, mas principalmente para idoso. Então, nesse caso, o cuidador ele tem total função ali perante os cuidados de um idoso, para saber entender a psicologia dele. Legal? O idoso, gente, ele vai precisar lidar com algumas perdas de habilidade. Tá? Todo mundo vai passar por isso. Quais são? As habilidades sensoriais e as motoras. As sensoriais são o seguinte: o idoso, quando ele chega nessa fase idosa, ele não se lembra muito mais das pessoas. Às vezes ele vai te olhar, tipo, nossa, eu não lembro de você. Sendo que, tipo, é um parente próximo que sempre lembrou e agora esqueceu. Ou tem dificuldade de lembrança. Nomes, já perceberam que idoso custa gravar nome às vezes? Tá? Onde que deixou um objeto, se fez a refeição ou não, se tomou um medicamento. Então isso a gente chama de habilidade sensorial, de percepção. Legal?
E do outro lado, a gente tem as habilidades motoras. Que aí o idoso começa a deixar cair o objeto da mão, né? Ele não tem muita segurança ali, ele pode deixar cair as coisas, não consegue se alimentar mais sozinho, então precisa de apoio, precisa de alguém que dê comida para ele. Legal? Não consegue se locomover. Lembra da aula que eu falei lá sobre a aula que eu falei sobre segurança no ambiente domiciliar? Então, por isso que vem essa questão, né, dos corrimões aí. Então ele pode tropeçar ao andar. Então ele perde as habilidades, né? Ele vai ter um declínio das habilidades sensoriais e motoras. Então essa perda vai impactar diretamente na qualidade de vida e na psicologia desse idoso. Tá? Por quê? A qualidade de vida não vai ser a mesma mais. Por exemplo, ele não consegue se locomover, ele tropeça, ele não consegue comer sozinho, coisas simples que ele gosta de fazer, ele não consegue fazer mais. Então, isso vai afetar, tá? E também a parte sensorial, não se lembrar das coisas. É tão ruim quando a gente não lembra de uma coisa, né? Imagina, é chato demais. Se eu já comi ou não, se eu já tomei o medicamento ou não. Então, isso vai afetando a psicologia. Esse idoso tende a ficar com uma autoestima muito baixa. Tá? É onde que, mais uma vez eu repito aqui, entra o cuidador para poder dar aquela auxiliada, para poder dar aquele up, né? Eu falo up para aquele idoso, para que aquele idoso possa se sentir ainda ativo, se sentir ainda funcional, tá legal? Então o cuidador tem o dever de tornar a vida do idoso tranquila. O cuidador ele tem que ser um facilitador. Então olha essa imagem aí, ó. Tem um idoso na cadeira de rodas, às vezes uma dificuldade de locomoção, tem um cuidador ali. Então é um facilitador, não é fazer tudo para o idoso, tá? Porque aí vai ser pior. Imagina, presta atenção em mim aqui agora. Tem um idoso, ele já está abalado psicologicamente, certo? Perdeu ali a capacidade de fazer algumas coisas, tudo tal. Mas ele ainda consegue fazer uma outra coisa, beleza? Só que aí vem um cuidador e para querer ajudar, vai lá e começa a fazer tudo para esse idoso. Ou seja, tira dele aquela capacidade de ainda poder fazer alguma outra coisa. Então o cuidador não pensou nisso. Ele quis ajudar. Só que ao mesmo tempo ele pode estar atrapalhando. Porque o idoso não tem nada para fazer. Tudo o cuidador faz, aí que o idoso vai ficar pior ainda. Porque ele vai se sentir incapaz de fazer qualquer coisa. Tudo tem alguém que faz para mim. Né? Então acaba ficando chato. Então, cuidadores, prestem bem atenção nisso. O cuidador ele tem que ser um facilitador. Tá? Não é vocês fazerem tudo para o idoso, mas ajudar naquilo que ele consegue fazer sozinho ou aquilo que ele tem dificuldade de poder dar uma mão. Certo? Então preste atenção nessa palavrinha, facilitador. Tá legal? Atividades que o cuidador pode ali incentivar o idoso a realizar. Então nesse caso, ó, manter o idoso ativo. Se o idoso consegue lavar um copo, vamos lá lavar o copo com ele. Deixa ele lavar o copo, fica olhando. Se o idoso consegue tomar um banho sozinho, beleza? Fica ali acompanhando. Não assuma todas as atividades, tá? Porque ele pode fazer algumas coisas sozinho ainda. Então, fica a dica. Coloque música ambiente para estimular o quê? A memória e lembrança. Música é muito bom. Aquela música, né, que lembra lá aquelas músicas flashback dos anos 70, 80. Isso ajuda muito. Porque foi aquela fase que o idoso tinha de ser ativo. Aquela fase que o idoso gostava de sair lá, né, com a esposa e tal. Então, naquela época eles dançavam, brincavam. Então, meu pai e minha mãe vivem falando disso até hoje. Foi aquela época boa de sair, não tinha tanta violência igual hoje, não tinha droga. Então, eles vão lembrar disso. Isso estimula a memória. Lembra da aula de memória que eu falei, umas 3, 4 aulas atrás? Então, uma aula puxa a outra. Traga para seu cotidiano aspectos relacionados com a diversidade de interesse. Quais são os interesses daquele idoso? Será que é ler um jornal, uma revista? Será que é, às vezes, até mesmo aprender um instrumento? Será que é, sei lá, fazer tipo alguma coisa na casa? Tá? Então, por exemplo, vou dar uma ideia. Minha sogra. Então, minha sogra, ela é ativa. Ela faz tudo. Por exemplo, chegou a pandemia. O que eu posso fazer na pandemia? Vamos fazer máscara. Começou a fazer máscara para vender. Chega a época da Páscoa, vamos fazer ovo, chocolate. Ela faz comida para vender, ela faz de tudo. Então, ela é muito ativa. Então, é do interesse dela. Ela não gosta de ficar parada, ela faz de tudo. Então, trazer para o cotidiano aquilo que ela gosta. Certo? Ela faz isso. E vocês, cuidadores, levarem para o idoso que vocês estão cuidando também essas tarefas. Certo? Levar o idoso para passear, tomar sol, atividade física. Isso aqui em toda aula eu vou falar. Tá? Por quê? Tomar banho de sol é muito bom, o sol estimula a produção de vitamina D, certo? Fazer atividade física, libera aí serotonina no cérebro, que é um hormônio que dá o prazer, tá? Que dá aquela autoestima legal. Passear, quem que não gosta de passear, gente? Vai dar uma volta com o idoso. Ele está sentado o dia inteiro naquela poltrona, deitado naquela cama, vai dar uma volta. Tá? Papel de vocês. Olha só aqui embaixo, ó.
Cultivar o hábito de ler jornais, revistas, livros, hábito da leitura, tá? Para melhorar também a questão da memória. Beleza? Memória, vamos falar dela, né? Falei um pouquinho aqui de ler, tudo isso, vamos falar um pouquinho da memória. Os idosos, gente, quando a pessoa vai ficando idosa, e às vezes nem só idoso, viu? Até nós mesmo, igual eu, 34 anos de idade, costuma ter umas falhas de memória aí. É normal. Então, olha só, todos nós já esquecemos onde colocamos aí chave, cartão, carteira. Ah, esqueci do compromisso tal, esqueci da aula do professor Bruno hoje, né? Tem gente que esquece mesmo. Então, todo mundo tem esses lapsos de memória aí. Só que as pessoas idosas, ela tem uma memória mais ainda falha. Então, nesse caso aqui, o esquecimento ele vai acontecer com maior frequência. Tá? Então, vamos supor, o idoso hoje ele pode esquecer a chave, aí você fala, olha, você esqueceu a chave, tal. Amanhã ele pode esquecer de novo. Tá? Não é igual a gente que às vezes fica esperto, opa, agora eu vou ficar atento. Mas o idoso ele tem aí essa falha de memória mais constante. Então, aqui ó, eu preparei para vocês, olha só que bacana, ó, o que vocês têm que ficar atentos. Então, são sinais que o idoso vai poder ali apresentar, certo? E do lado de cá, o que são as dicas para vocês fazerem para melhorar essa questão psicológica. Olha aqui, ó, vamos ler de cá primeiro. Fique atento, tá? Se o idoso apresentar dificuldade para se lembrar de fatos depois de certo tempo, como se já almoçou ou tomou banho, tá? Então, ele começou a apresentar dificuldade disso? Opa! Se ele não conseguir absorver informações novas, como não reconhecer ou lembrar de um nome ou de alguém que conheceu recentemente. Então, esse idoso conheceu alguém ou o nome de alguém, recentemente esqueceu. Fica atento. Se ele se lembrar muito bem de fatos antigos, mas os fatos recentes, como datas comemorativas, aniversários, não. Tá? Então, ele se lembra de muita coisa antiga, mas fato recente, corriqueiro, ele não se lembra. Também é um sinal para ficar atento, pode ser falha na memória. O que vocês têm que fazer? Olha as dicas aqui, que bacana, ó. Criar rotina de tarefas com horário de refeições, atividades, horário de dormir. Tá legal? Para que aquele idoso acostume aquele horário, acostume com aquela hora para dormir, aquela hora para comer, aquela hora para atividade. Tá? Aí ele vai se lembrar com maior facilidade. Organizar os objetos de uso constante para ficar mais acessível. Então, para ele não esquecer onde que está. Então, ele sabe que naquela região ali da sala, do quarto, naquela mesinha, tal, vai estar o objeto que ele usa. Pode ser um óculos, pode ser outra coisa. Promover atividades ocupacionais manuais, como bordar, pintar. Lembra que foi da minha sogra lá, de fazer a máscara? Então ocupar, né, a parte aí mental desse idoso. Então, muitas senhorinhas idosas gostam de bordar, gostam de pintar. Tem idoso que ainda é ativo, gosta, por exemplo, de fazer algum serviço em casa, questão de mecânica, às vezes se tiver algum automóvel, moto. Tem idoso que é assim, tá? Coloque à disposição jogos para desenvolver a memória. Então, olha só, memória e concentração, como palavras cruzadas, passatempo, tabuleiro, joguinhos. Sabe uma coisa bacana também para estimular ali a memória? Sabe esses programas de TV aí que tem essa questão de pensar? Sabe aquele Roda-Roda Jequiti, lá, do Silvio Santos? Que é a filha dele que apresenta? Que é tipo umas palavrinhas que você dá a letra lá e as palavrinhas vão aparecendo? É um programa legal, é importante para a memória. Tá? Então, é esse tipo de programa que é importante, até para criança, se for ver. Então, estimula o aprendizado, tá? Mas joguinhos, palavras cruzadas, tudo isso também auxilia bastante, certo? Aqui é voltado à parte de memória. Demência. Vamos falar sobre esse tema aqui, demência. Presta atenção. Demência se caracteriza pela perda súbita de informações, como esquecimento do nome das pessoas, por exemplo. Informações simples. Esquecimento das coisas, de fatos, além de troca de palavras. Então é aquela, né, desordem que dá na cabeça. A pessoa não lembra mais o nome, não lembra onde colocar mais as coisas, mas então ela está sofrendo de demências, certo? Demência não é só uma característica, são várias. Então trocar palavras, às vezes não saber terminar uma frase. Então, como que a gente pode identificar? Olha aqui, ó, fique atento, tá? Se o idoso passar a ter dificuldade de encontrar determinada palavra. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou dar uma ideia. O idoso conversa com vocês e ele fala assim, ó. Então, né, eu estava comendo com a faca aquilo que leva na boca cheio de pontinho, ou seja, o garfo. Então, olha só, garfo é uma coisa tão simples de se imaginar, comendo com faca com garfo, colher, tá? Nossa, hoje o dia tá nublado, parece que vai, como é que chama? Quando molha? Chover. Tá vendo? Ele não encontra as palavras simples do cotidiano. Isso é um sinal de demência, por exemplo. Tá? Se ele demonstrar que não está compreendendo o que você fala,
Você pode estar falando bem calmo. Sou José, hoje vai chover. Ele fica te olhando, tipo, o quê? Como é que é? Então, assim, ele não está raciocinando muito bem, tá? Ter dificuldade em escrever e ler o que escreveu. Então, ele mesmo escreve o nome dele, por exemplo. Joaquim. Na hora que ele vai tentar ler, ele não sabe mais o que ele escreveu. Mas ele escreveu, ele lembrou, Joaquim escreveu. Depois, na hora que ele vai ler, atrapalha tudo na cabeça dele, ele não sabe mais o que ele escreveu ali, ele não sabe nem ler. E aí? Também pode ser um sinal de demência. Não conseguir manter a conversa, você está conversando, ele não consegue manter, começa a ficar quieto. Fala sozinho. Vocês vão pegar, por exemplo, idosos aí que falam sozinho. Está lá assim, você, por exemplo, fazendo a comida e está na sala falando sozinho com ninguém. Parece que tem alguém conversando com ele, mas não tem ninguém ali. Isso é um sinal de demência. Aí, novamente, dicas. Fica a dica para vocês aí, ó. Ao falar com o idoso, certifique-se de que ele está olhando para você. Você está conversando aí, ó, por exemplo, eu estou olhando para a câmera aqui, mas vocês estão me vendo. Então, se você estivesse na sala de aula, eu estaria olhando para o olho de vocês. Isso transmite confiança. Do que eu ficar assim, ó, então, eu estou conversando com vocês, aí eu estou falando que os idosos, né, eles têm essa capacidade aí de não conseguir concentrar quando não estou olhando no olho. Tá vendo? Eu olhei no olho de vocês agora? Não olhei. Fica uma coisa muito dispersa. Isso tira a concentração. Tá legal? Utilize frases curtas e diretas. Fale pausadamente. Sou José? Aí ele vai olhar. Tudo bem? Aí ele vai, né, espera ele raciocinar. Tudo bem. Ele vai falar, tudo bem. O senhor está com fome? Espera ele raciocinar. Ah, tô. Tá? Então, fala palavras curtas, frases curtas, diretas, pausadamente. Não fica assim, não. Sou José, tudo bem com o senhor? O senhor está com fome? Quer comer alguma coisa? Quer uma água? Quer dar uma volta? Ele vai começar a embaralhar tudo isso. Tá? Então, procure ser mais paciente nessa questão. Dê uma orientação por vez, para que não confundam e não deixe nervoso. Então, por exemplo, São José, acabou a água? O senhor tomou? Espera ele raciocinar. Ele vai falar, acabou. Pega o copo, vai lá e guarda. Mais alguma coisa? Tá? A mesma coisa aqui. Frases curtas, diretas, pausadamente, para que ele não se confunda. Se você ficar falando muita coisa para o idoso, ele vai ficar confuso, vai começar a ficar nervoso, pode ficar até agressivo. Tá legal? Se o idoso apresentar dificuldade com a fala, ele vai falar com você e tem dificuldade. Tente a comunicação por toque, gesto, carinho. Sempre trate ele de maneira gentil, hein? Se esse idoso está com dificuldade de falar, não fica assim bravo com ele, não. Vamos, José, desembucha, fala logo. Vamos, Dona Maria. Parece que engoliu a palavra. Não é assim. Seja gentil, tá? Ele tem uma dificuldade. Olha a empatia aí. Se põe no lugar dele que vai ser a mesma coisa. Vocês vão ter dificuldade. Então, a mesma coisa que eu chegar na sala de aula e falar assim, nossa, na metade da sala não aprende mesmo, hein? Pessoal, devagar. Calma lá. Cada um tem o seu tempo de aprendizado. Tá? Então, não seria chato para vocês isso? A mesma coisa se vocês fizerem isso com o idoso. Vai, Dona Maria, fala logo, desembucha. Calma, ela não está conseguindo falar. Então, utilize a comunicação. Lembra da aula de comunicação que eu falei? Comunicação não é só palavra. Eu apontar alguma coisa, fazer gestos com a mão, o olhar, o toque, é comunicação. Então, né, vamos tirar aí um pouquinho o coelhinho da cartola e vamos improvisar. Beleza? Desorientação. Aqui é a confusão. Tá? Confusão, agitação. Então, dependendo da situação que esse idoso se encontra, ele pode ficar desorientado. Tá? Fica meio voado, que a gente chama, desorientado. Não sabe nem onde que está, não sabe nem o que está falando. E pode ser que ele até fique agressivo. Tá? Então, olha só, mais uma vez, fique atento. Objetos que podem causar acidentes como faca, que é uma dica para vocês, cuidadores, hein? Objetos que podem causar acidentes como faca, tesoura, lâmina de barbear. Tá? Objetos pequenos que podem ser engolidos, como clipe, botão, alfinete. Medicamento. Tudo isso aqui. Portas com chave e trancas. Então a porta lá da sala que vai dar para a rua tem chave? Tem alguma tranca? Posição da cama na hora de dormir. Tá? Como é que essa cama está? Ela está encostada na parede ou ela não está encostada na parede? Fique atento. Olha as dicas. Guardar objetos para que o idoso não tenha acesso. Gente, o idoso ele pode acordar no meio da noite, desorientado, ele pode pegar uma faca, tesoura e aprontar. Tá? Mesma coisa, objetos pequenos, podem ser engolidos aí, ó, alfinete, botão, clipe.
Então aqui, ó, sempre esconder medicamento, porque o idoso não tome sem orientação. Tem idoso que é teimoso. Ele é tão desorientado, ele acha que não tomou medicamento, sendo que ele já tomou, ele quer tomar de novo. Pode ser perigoso, tá? Ter atenção com portas, chaves e cadeados. Porque primeiro, o idoso pode se trancar e não conseguir sair. Chave em banheiro, não é só criança não, idoso também pode fazer isso. Ou a chave ali do portão tá no portão, ele vai lá, abre, sai, pronto, se perdeu. Tem um caso aqui em Franca de um idoso que faz 2 anos já, quase 2 anos, o João Berdu, ele chama. É um idoso que tinha Alzheimer e assim, se perdeu, nunca mais acharam. Saiu de casa aqui em Franca e nunca mais acharam. Nunca, não sabe se morreu, se não morreu. Então assim, é um mistério. Então nesse caso, porque tinha Alzheimer, já era uma doença psicológica aí, neurológica quer dizer, tá? Vocês vão ter uma aula de Alzheimer mais pra frente. Mas tava lá dando sopa lá o cadeado, a chave, ele abriu e saiu. Pronto, já era. Pode ser uma criança, pode ser um idoso. Tá bom? Ficar atento caso o idoso tenha sono agitado. Porque ele pode cair. Então, olha aqui, ó, posição da cama na hora de dormir. Se essa cama não está encostada na parede, pode ser que ele se debata ali e caia. Ele pode quebrar um fêmur, quebrar um braço, uma perna, bater a cabeça. Aí pode ficar um pouco grave, né? Então, olha só, manter a cama sempre encostada na parede. Primeira dica aí para vocês. Legal? Então, algumas dicas para vocês entenderem a psicologia do idoso, para saber entender o que acontece com eles. Legal? Muito bem, pessoal. Aulinha hoje básica, curta e interessante. Vocês aprenderam hoje sobre a psicologia do idoso e as dificuldades aí de memória, o que é a demência e a desorientação. Semana que vem vai ser a última aula do livro de vocês, Profissão de Cuidador. E a gente vai fechar esse livro com esse tema aqui, ó. O paciente em estágio terminal. Então, por exemplo, esse livro foi lindo. Desde a primeira até agora, essa última aula, vocês viram muita coisa bacana. Só que a gente também tem que entender que pode ser que chegue a determinada hora do paciente. Isso vai acontecer. Então, vocês vão estar do lado dessa pessoa. Vocês conviveram ali alguns meses, alguns anos. Como que o cuidador pode passar por esse tipo de situação? Então, entender o estágio terminal do paciente, tá? Para que o idoso não sofra com isso. Tá legal? Isso aí para a semana que vem. Muito bem, olha só, sala cheia hoje, bacana. Meninada, o microfone de vocês agora está ligado. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Fica à vontade. Altair, Juscelie, Silvia, Tamires, Alessandra e Rosângela. E aí? Não, Silvia não. Silvia não? Muito bem, Silvia. Então tá bom. Mais alguém quer perguntar alguma coisa aí? Tá com dúvida? Vocês estão muito tímidos. Ninguém? Nossa aula não tem segredo, não. Eu, pelo menos, não cuido de idoso, mas a gente vê, né? No dia a dia, todo dia. Então, a gente só está reforçando, estudando o que a gente vê por aí, que a gente ouve, né? Então, eu não tenho dúvida, não. Ah, não, bacana então. Pelo menos viu muita coisa aqui que você pode pegar, né, Silvia? Você pode estar vendo aí, pode estar acontecendo. É verdade. Tá certo. Não, belezura então. Deixa eu desativar aqui. Bom, meninos, caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, me chame no grupo, tá? Eu estou à disposição para vocês lá. Pode chamar no grupo, pode chamar no particular, tá? Não fiquem com dúvidas. Tem formulário, responda o formulário, não deixe de fazer o formulário para valer a presença. Legal? Essa parte teórica, ela é mais falada mesmo, tem como fazer prática, né? Mas a prática vai vir quando a gente voltar às aulas presenciais aí. Então, o professor de vocês pode preparar alguma prática bacana. Legal? Muito bem. Então, pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo aí, o Altair, a Alessandra, a Juscelie, a Tamires, a Rosângela e a Silvia Helena, que participaram da aula. O pessoal que vai assistir a aula mais tarde também assista. Faça um formulário e estamos à disposição qualquer dúvida aí. Belezura? Então, muito bem. Pessoal de Rio Preto, tá calor aí? Deve estar, né? Porque aqui também tá um forno, tá? Aquela onda de frente fria foi embora já, chegou para ficar 2 dias e vazou. Tá um forno aqui, eu tô até suando aqui agora na sala de aula, tá? Grande abraço, ótimo restante de semana para vocês. Qualquer dúvida estamos à disposição, me chamem. Um beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.